Olá, senhores. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para estudarmos aí sobre a inspeção de equipamentos, de maneira que nessa terceira videoaula continuamos falando sobre caldeiras, e vimos que nas outras aulas percebemos as diferenças do ponto de vista da NR13, com relação à diferença das caldeiras que podem ser classificadas em caldeiras A, B e C, que diferenciava eram as suas capacidades de pressão, das faixas de pressões, e vimos também a diferença pelo ponto de ser aqua tubular ou flamo tubular, no que diz respeito a método de geração de vapor, por assim dizer, E falamos também sobre os dispositivos de segurança, que são necessários para que haja uma operação segura, com o devido controle, com a devida monitoração dos indicadores, com relação à pressão, a nível de água, a temperatura e etc. Bom, e na aula de hoje nós vamos começar pelos equipamentos de controle e operação. Então, como aquele nosso velho esquema, acompanha a leitura comigo. As unidades geradoras de vapor necessitam de equipamentos para controle e operação tais como os listados abaixo. Bom, primeiro, sistema de controle de água e de alimentação, de água de alimentação. Esses devem regular o abastecimento de água ao tubulão de evaporação para manter o nível entre limites desejáveis. Esses limites devem ser observados no indicador de nível. A quase totalidade das caldeiras são equipadas com sistemas automatizados, que proporcionam maior segurança e maiores rendimentos e menores gastos de manutenção. O sistema automático de controle de água mais usado é o regulador de nível de eletrodos. Sistema, então, de controle de água de alimentação não é nada mais do que aquele sistema que é responsável pelo quê? Pela injeção da água que é utilizado para o processo de troca de calor. É a água usada na vaporização, entendeu? Então ela é feita de uma forma de preferência automática para que, em conjunto com a sua capacidade de geração de energia térmica da caldeira, você tenha uma perfeita ebulição do seu líquido, que seja de forma correta, de maneira que não haja nenhum tipo de superaquecimento devido a pouco excesso de água, bem como que não haja uma deficiência na montagem por conta de qualquer tipo de excesso de água que tenha sido injetado ali. Então, o sistema de controle automático ele tem essa vantagem de ele injetar na medida certa, com relação ao nível de emissão térmica, de energia térmica. Ele emite perfeitamente a quantidade de água necessária para que haja vaporização da forma mais eficaz possível. Segundo, indicadores de nível. Tem por objetivo indicar o nível de água dentro do tubulão de evaporação. Em geral, são construídos por um vidro tubular. Poderão ser construídos de várias formas, mas os principais constam de uma garrafa que é ligada ao tambor de vapor e uma boia que flutua em seu interior. Bom, não é nada mais do que um indicador de nível de água, o nível que demarca ali a quantidade de água que você tem no seu interior. Certo? Aqui você pode observar que tem um indicador de nível com eletrodo. Aqui estão os respectivos eletrodos. E a finalidade dele é muito simples, senhores. A finalidade dele não é nada mais do que indicar o nível de água que está no tambor ali no interior da sua caldeira. Aí aqui nós temos válvulas de segurança que são necessárias para prevenir eventual ascensão na pressão normal de trabalho da caldeira. Toda caldeira deve possuir pelo menos uma válvula de segurança, embora o recomendado sejam 2. As válvulas de segurança devem ser capazes de descarregar todo o vapor gerado sem causar aumento de pressão superior a 10% da pressão de projeto. Ou seja, elas são programadas para descarregar todo o vapor gerado sem causar um aumento de pressão superior a 10% da pressão de projeto. Ou seja, até esse valor você tem a liberação normal. A partir daí, ela é o quê? Ela deve ser, no caso, capaz de liberar todo o vapor que haja para que
que haja dentro do sistema da caldeira para que, consequentemente, haja o quê? Um alívio da pressão interna do equipamento e não haja assim, uma explosão ou qualquer outro tipo de dano, de incidente. Sopradores de fuligem são muito usados nas caldeiras aquatubulares e são instalados em pontos estratégicos das mesmas. Servem para remover fuligem ou depósitos de cinzas das superfícies de aquecimento e funcionam em geral com vapor seco. Esse sai de tubeiras de alta velocidade, podendo atingir tubos distantes 2 a 3 metros. A remoção do material particular da superfície de aquecimento pode melhorar o rendimento da caldeira de 2 a 10%. Bom, senhores, esses removedores de fuligem não são nada mais, sopradores, né, de fuligem não são nada mais que aqueles que removem aquelas partículas que são resíduos, né, da queima do combustível, que eles são meio que transportados pelo gás, bem como são aqueles que ficam retidos no fundo da caldeira, né, como cinzas, ou até mesmo aquelas fuligens que vão junto com os fumos, né, devido à sua leveza e à inércia, né, o movimento dos gases, ele é transmitido. Então, o soprador, ele não é nada mais que esse soprador não é nada mais que um equipamento que serve para você ter ali a sua separação, né, do que é somente fumo e do que é resíduo da combustão interna. Temos o injetor. É um dispositivo empregado como alimentador auxiliar de caldeiras para situações de falta de energia elétrica. Ou seja, quando a caldeira, inicialmente, ela é alimentada por energia elétrica, há a possível possibilidade de que haja o quê? Uma falta de energia. Caso haja falta de energia, o injetor é um dispositivo que foi criado exatamente como que um alimentador auxiliar. Ele injeta a energia necessária para que a caldeira possa continuar com seu rendimento por um período de tempo no qual a energia elétrica se encontra ausente. A fonte principal de energia, né, se encontra ausente. Bom, os pressostatos, que vamos à leitura dele, vamos lá. A maioria das caldeiras utilizam ainda pressostatos que atuam em conjunto com os queimadores ou com alimentadores de combustível. Os pressostatos mantêm a pressão dentro de uma faixa admissível de operação, ou seja, pressostatos são aqueles reguladores de pressão. Eles determinam para você quanto de pressão você tem, bem como a quantidade de pressão que você deveria ter, né, em conjunto com a válvula de segurança. Se ele atingir uma pressão de um certo patamar elevado, você tem a liberação do seu vapor aí para estabilização do sistema. Lembrando, é claro, que os pressostatos, a função principal é manter a pressão de trabalho no nível tolerável, né, uma faixa admissível. Temos os manômetros, né, que são os aparelhos com o qual se mede a pressão dos gases, de vapores e de outros fluidos, e é muito utilizado na indústria, entre outros fins, para verificar a pressão de caldeiras e de vasos sob pressão. Olha, senhores, os senhores inspetores de equipamento vão lidar muito com manômetros, justamente não só por conta deles estarem presentes em qualquer aparelho que trabalhe com pressão interna. Vai trabalhar também com ele por conta do teste hidrostático, que os senhores irão acompanhar na área posteriormente. Entendeu? Mais à frente vocês vão ver que precisam de manômetros com a devida calibração, devida certificação, mas isso não é assunto para agora. Vamos manter o nosso foco. Bom, o conhecimento desta pressão é obrigatório, não só sob o ponto de vista de segurança, como também para a operação econômica e segura da caldeira. Os manômetros devem ser ligados diretamente ao espaço ocupado pelo vapor e devem ser graduados nas unidades aproximadas, com aproximadamente 2 vezes a pressão de trabalho, e em nenhum caso inferior a 1,5 vezes. Ou seja, isso vale também para o teste hidrostático. O manômetro ele tem que ser de pelo menos 1,5 vezes, certo? No mínimo 1,5 vezes, não menos que isso. O ideal é que sejam pelo menos 2 vezes e o máximo é que seja 4 vezes o valor da pressão de trabalho. Cada caldeira deverá dispor de uma ligação. Bom, vocês podem perceber aqui um exemplo de um manômetro analógico, certo? Com as devidas marcações. Aqui temos os ponteiros aqui. Isso aqui é a agulha que indica a quanto ele está. É claro que esse manômetro aqui tem indicações em PSI e tem indicações em bar,
certo? PSI, só lembrando que é libra por polegada quadrada. Continuando a leitura, outros acessórios são ainda importantes, como o sensor de chama, certo? Que atua no queimador, a válvula de purga, instalada no ponto mais baixo da caldeira, que já falamos sobre ela, a válvula de bloqueio, instaladas em toda a saída de vapor da caldeira e etc. Bom, senhores, agora vem uma parte curiosa, uma parte interessante do nosso assunto sobre caldeiras, né? E também é de uma especial importância justamente por conta do risco, né, que se tem de trabalhar perto de uma caldeira, que é o item que nós estamos vendo aqui, as explosões. O emprego de caldeiras implica na presença de risco dos mais diversos. Explosões, incêndios, choques elétricos, intoxicações, quedas, ferimentos diversos, etc. Ou seja, é um equipamento que oferece em várias áreas, né, em determinados setores, ele oferece um tipo de perigo diferente. Seja ele de explosão, seja ele de queimadura num incêndio, né, seja ele elétrico por conta de um choque ou químico pela intoxicação por conta da quantidade de gás gerado, certo? E quedas, ferimentos diversos por ser um equipamento metálico, com uma certa altura, certo? Há dezenas de riscos. Então essa foto aqui, senhores, ó, foi de uma caldeira que explodiu. Vocês percebam que não sobrou nada para contar a história, né? Ela foi totalmente destruída, não houve nenhum tipo de possibilidade de reaproveitamento. Essa aqui foi a foto dos destroços da explosão de uma caldeira na refinaria de Skikda, na Argentina, em 2004. Olha o que aconteceu com a caldeira. Então agora vamos falar dos riscos de explosões, né? Os riscos de explosões são, entretanto, os mais importantes pelas seguintes razões. Primeira, por se encontrar presente todo o tempo de funcionamento, sendo imprescindível seu controle de forma contínua, ou seja, sem interrupções. Ou seja, ela está em atividade todo o tempo. Então, nem sempre pode acontecer que nem sempre você tem determinado controle sobre ela, o que significa que, às vezes, nesse exato momento em que não houve controle, pode ser que haja o quê? Uma deficiência no funcionamento que pode acarretar numa catástrofe sem precedentes, que nem aquela que a gente acabou de ver na foto. Segundo risco. Em razão da violência com que as explosões ocorrem, na maioria dos casos as consequências são catastróficas em virtude do quê? Da enorme quantidade de energia liberada instantaneamente. Senhores, imagine um objeto, um equipamento daquele tamanho, com aquela geração de energia explodindo, ou seja, liberando aquela energia de uma forma instantânea. Realmente, nada que houver, né, nada que tiver vida, né, se mantiver uma estrutura perto daquela região ali, você será anistiado de qualquer tipo de impacto. Vai sofrer um impacto total e seria bem catastrófico mesmo. Terceiro item, por envolver não só operadores, como também as pessoas que trabalham nas redondezas, ou seja, é um risco, porque assim como destruiu tudo que fosse estrutura, isso com certeza acarretaria em muitas mortes, né, por conta de uma explosão dessa. Não teria como haver um sobrevivente que uma vez estivesse perto ali da caldeira. E o último risco ali que foi citado, porque sua prevenção deve ser considerada em todas as fases: projeto, fabricação, operação, manutenção, inspeção e outras. Ou seja, desde o projeto tem que ser feita as devidas seleções com relação ao material, à faixa de pressão, a utilização na qual, né, a função na qual você vai dar, né, você vai atribuir aquela caldeira, entendeu? Para você trabalhar com a faixa de pressão certa, com o objetivo certo, não forçar demais e nem forçar de menos, forçar na faixa certa, correto? Bom, vamos aqui ao mais um adendo. O risco de explosão do lado da água está presente em todas as caldeiras, pois a pressão reinante nesse lado é sempre superior à pressão atmosférica. Ponto. Todo fluido compressível tem seu volume bastante reduzido quando comprimido. Essa redução é tantas vezes menor quanto for o aumento da pressão, ou seja, à medida que você reduz o fluido, você inversamente a ela aumenta a pressão. A massa comprimida de fluido procura então ocupar um espaço maior através de fendas e rupturas. Isso é, conseguindo com a explosão quando por algum motivo a resistência do recipiente que contém é superada, ou seja,
Você pega um recipiente estanque, né, com água dentro, e você começa a comprimi-lo. A tendência é aquela água procurar sair, aquela água procurar se expandir de uma forma em que ela fique na sua pressão normal, ela encontre seu equilíbrio normal. Só que, como ela não encontra isso devido à resistência do material, bem como a limitação, a redução do seu espaço físico, ela começa a tender a procurar por fendas, por qualquer tipo de saída em que se tenha. Nesse momento em que ela procura essa saída, é um ponto em que a pressão já está elevadíssima. E a partir do momento que essa pressão interna é superior à resistência do material que compõe a estrutura, né, ao corpo do equipamento, acontece a explosão, que é onde a água, ou seja lá qual for a energia que estiver dentro, é liberada de uma forma instantânea e explosiva, né? Continuando, para evitar a explosão, surge a necessidade de empregar espessuras adequadas em função da resistência do material e das características de operação. Ou seja, isso tudo é estipulado no projeto. Bom, se eu sei que ali tem o risco de explodir, de uma explosão, para que não haja isso, com quantas toneladas eu vou trabalhar de água, e com base nisso eu vou estipular, eu vou projetar uma caldeira com determinada espessura de parede para que ela tenha uma resistência compatível com qualquer tipo de eventual aumento de pressão, qualquer irregularidade. Afinal de contas, o projeto ele não tem que contar só com bom funcionamento, ele tem que contar inclusive com as irregularidades. No caso de caldeiras, outro fator importante a ser considerado quanto às explosões é a grande quantidade de calor transmitida no processo de vaporização. Dada a grande quantidade de calor latente e sensível absorvida pelo vapor. Ou seja, senhores, para você superaquecer ao ponto de vaporizar, de fazer um processo de ebulição, de vaporização, na verdade, né, de um líquido, numa certa quantidade que se tem, por exemplo, toneladas e toneladas de água ali por hora, você tem que ter um equipamento com uma condição de geração de calor muito grande, certo? Que gere o calor sensível e latente suficiente para que haja aquela mudança de fase da água, né? Então, é necessário que haja muita capacidade térmica. Então, atenção a esse ponto também. Neste sentido, os danos provocados pela explosão de uma caldeira serão muito maiores que um reservatório contendo ar, por exemplo, de mesmo volume e de mesma pressão, porque parte da energia será liberada na forma de calor, provocando o aquecimento do ambiente onde a explosão ocorre. Ou seja, além da força com a qual a água tende a se expandir quando explode, uma caldeira explode, você ainda tem também a liberação da energia de calor, né, daquela fornalha, daqueles queimadores ali que precisa, por necessidade, né, tem por necessidade ser muito grande para atender a quantidade de água que passa por ali por hora, né, a massa de água que passa por ali por um período de tempo, que no nosso caso é a hora. Em linhas gerais, o risco de explosão pode ser originado pela combinação de 3 causas. Primeira, diminuição da resistência, que pode ser decorrente do superaquecimento ou da modificação da estrutura do material. Ou seja, quando você altera a condição física, né, a condição estrutural do material, de uma certa forma você está comprometendo a sua estrutura, certo? De modo que qualquer alteração pode acarretar de fato numa trágica explosão, certo? De maneira que não vai haver muito o que se fazer. Então, isso tudo, senhores, é estipulado no projeto, certo? É tudo com relação ao projeto. Qualquer tipo de alteração devido à pressão interna, qualquer tipo de movimentação de fluido interno, tudo isso tem que ser devidamente averiguado, certo? Diminuição da espessura, que pode ser originada da corrosão ou da erosão. Bom, é papel né, dos inspetores de equipamentos, verificar sempre a condição dos equipamentos. Uma dessas condições é sempre a erosão e corrosão. Você tem por meio de inspeção visual, você tem por meio de medição de espessura, averiguar se aquela chapa, se aquela estrutura metálica, né, se aquele elemento estrutural, ele possui pontos de corrosão ou não. Porque a corrosão, ela consequentemente acarreta em diminuição de massa metálica, né, de massa física. E se é uma diminuição de massa física, eis ali um ponto
onde provavelmente haveria o quê? Uma explosão, porque se você tem a redução da espessura da massa de metal, você também está comprometendo involuntariamente o quê? A resistência daquele equipamento. Você deixa aquela região ali fragilizada por conta do quê? Da retirada de material. Terceiro aspecto, aumento de pressão decorrente de falhas diversas, que podem ser operacionais ou não. Ou seja, por conta de uma falha, você pode ter um aumento de pressão, ou seja, muita água, ou você esteja retendo vapor demais no interior, certo? A válvula de segurança ela não liberou a saída do vapor da água na hora que deveria, ou então os pressostatos eles não estão calibrados, ou não foram colocados de forma correta, ou ainda estão com um tipo de defeito. Todos esses equipamentos, senhores, se falharem, eles estão comprometendo e muito a integridade do material e a vida de muitos que trabalham ao redor daquela caldeira, certo? De maneira que é indispensável a manutenção, a verificação todos os dias, uma por uma. E agora, senhores, vamos tratar aqui do superaquecimento como causa das explosões, né? Quando o aço com que é construída a caldeira é submetido em alguma parte às temperaturas maiores àquelas admissíveis, ocorre redução da resistência do aço e aumenta o risco de explosão. Entretanto, antes da ocorrência da explosão, podem haver danos como empenamentos, envergamentos e abaulamentos, o que deve ser sempre observado pelo inspetor de equipamentos. Ou seja, senhores, qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de problema que esteja acontecendo com a sua caldeira, não necessariamente vai acarretar, em primeira instância, numa explosão, certo? Ela pode ser pré-anunciada de várias formas, como, por exemplo, esse tipo de problemas, como empenamentos, envergamentos, abaulamentos, né? Evidente que para cada problema desse que for surgir, o inspetor de equipamentos tem como obrigação condenar aquela peça, porque o que hoje é simplesmente um empenozinho, um amassozinho, pode se transformar no ponto gerador da sua explosão, né? Da sua catástrofe maior. De maneira que é papel nosso, dos inspetores de equipamentos, averiguar devidamente todos esses elementos estruturais que compõem a nossa caldeira, para que nós não tenhamos nenhum tipo de tragédia como essa, entendeu? Tem que ser sempre bem inspecionadinho. Aço, senhores, é uma coisa que sofre. O aço é uma coisa que tem resistência. A resistência do aço é uma coisa que diminui com o tempo, certo? Então é importante que nós estejamos sempre atentos a isso. Nas caldeiras aquatubulares é muito frequente a ocorrência de abaulamento com a superfície convexa voltada para o lado dos gases. O abaulamento com a parte convexa voltada para os gases, decorrente da deformação plástica do aço em temperatura da ordem de 400 a 550 graus Celsius, sob a ação duradoura de pressão interna de vapor. Ou seja, o abaulamento, senhores, ele sempre vai ser voltado para os gases, certo? E quando você expõe o seu material a uma temperatura na faixa de 400 a 550 graus Celsius, ele já sofre de fato uma fragilidade, né? Ele sofre com esse excesso de temperatura. Ele tem a sua resistência comprometida ali. E se ele tem a sua resistência comprometida ali, involuntariamente, com essa pressão, altíssima pressão, há o quê? Um abaulamento. E sempre tende para o lado do gás, certo? Com a parte convexa voltada para o gás. Então, eis aí mais um adendo no qual o inspetor de equipamento deve ficar atento. Temos aqui também outra consequência do superaquecimento, é o que é a oxidação das superfícies expostas. Se o meio for oxidante, ou é a carbonetação, que é a formação de carbonetos de ferro, se o meio for redutor. Ou seja, o superaquecimento, com o tempo, ele vai causando oxidações na superfície metálica, certo? Por conta desse mesmo motivo que periodicamente você tem que fazer o quê? A manutenção ou a remoção total desses elementos estruturais metálicos ou o devido reparo, de acordo com o estado atual deles, né? Se for cabível a remoção, que seja removido. Se não, é só manter esse elemento lá, evidente que não para sempre, porque uma hora ele vai sofrer com essa ação da temperatura. Vamos agora, senhor, às principais causas de superaquecimento, que são elas. Primeiro, seleção inadequada do aço no projeto da caldeira.
Em caldeiras aquatubulares, por exemplo, parte dos tubos da fornalha poderá estar submetida à radiação mais intensa que aqueles de outras partes, devendo, por isso, ser construído por aços de características condizentes com a solicitação. Ponto. Então, senhores, olha só, como quando eu lhes disse que é problema do projeto a segurança, zelar pela segurança desde o início, é justamente por esse ponto. Porque como você tem regiões onde a temperatura será maior do que em outras, é importantíssimo que a estrutura seja projetada com aço, com características mecânicas suficientes para quê? Para resistir àquele material, certo? Para que ele ofereça de fato o quê? Uma resistência, para que ele seja eficiente contra aquele material, que ele resista ao máximo àquela ação da temperatura. Se no projeto de caldeiras não forem consideradas as condições de não homogeneidade de temperatura, ou seja, uma região com muita temperatura, outra região com um pouco menos, certo? Isso é uma não homogeneidade. Poderá haver risco de quê? De fluência e ou ruptura dessas partes submetidas à pressão devido ao quê? Ao emprego de aços pouco resistentes às solicitações impostas. Senhores, ou seja, não é porque tem uma região da caldeira em que foi necessário um aço com uma resistência X, que seria inferior ao outro, você também deve colocar esse aço no outro, nessa outra região. Por quê? O mesmo aço com características diferentes, se for colocado em uma região com uma pressão maior ou com uma temperatura maior, o que vai acontecer com esse aço? Esse aço ele não suportará. Vai haver o problema da fluência e, consequentemente, vai haver uma ruptura, justamente porque não foi colocado ali um material que foi projetado para suportar tal pressão e temperatura de trabalho. Então temos que ficar atentos a isso também. Uso de aços com defeitos. Bom, o processo de laminação utilizado na obtenção de chapas e de tubos é aquele que mais pode determinar a inclusão de defeitos. É comum na produção de chapas ocorrer a chamada dupla laminação, consistindo de vazios no interior do aço. Ou seja, o aço, supondo, senhores, que o aço é feito de camadas, só que essas camadas elas são o quê? Formadas por partículas que são unidas. Porém, nesse processo que ocorreu uma dupla laminação, fica um vão entre uma partícula, entre uma fileira de partículas e outra, o que acarreta consequentemente em quê? Numa fragilidade enorme do seu material. Não a nível humano, mas a nível industrial, representa uma fragilidade muito grande, porque é como se fosse uma trinca interna, que houvesse no seu material, e isso é muito comprometedor. Após sucessivas passagens pelos laminadores, esses vazios adquirem um formato longitudinal ao longo da chapa, dando a impressão de ter chapas sobrepostas. Foi como eu lhes disse, é como se houvesse uma trinca, uma divisão entre uma chapa e outra, quando na verdade são a mesma coisa, é o mesmo elemento, é a mesma chapa. Esses defeitos fazem com que as chapas não resistam às cargas térmicas e ou mecânicas previstas no projeto, ou seja, qualquer excesso de temperatura ou de pressão não vai resistir, vai romper, vai fraturar. Outro ponto são os prolongamentos excessivos dos tubos, que isso ocorre com muita frequência nas caldeiras flomotubulares, em que os tubos expandidos nos espelhos são deixados com comprimento excessivo para dentro das caixas de reversão. Esses prolongamentos exagerados prejudicam a reversão do fluxo dos gases quentes, determinando pontos de superaquecimento, cuja consequência certa é o aparecimento de fissuras nos tubos ou nas regiões entre os furos dos espelhos. Senhores, então, tem que ser feita a manutenção desses tubos, porque senão o próprio superaquecimento, com o tempo, ele vence a resistência do material e acaba gerando essas fissuras que, consequentemente, acabam gerando vazamentos e um desequilíbrio do seu funcionamento interno com relação à pressão, bem como temperatura. Queimadores mal posicionados é um outro item. Os aços das chapas e dos tubos de caldeiras admitem aquecimento até algumas centenas de graus Celsius, sem perderem totalmente suas propriedades mecânicas, ou seja, até uma certa quantidade ele admite sem perder sua propriedade mecânica, certo? Bom, as chamas de queimadores podem atingir valores de temperaturas de até 1000 graus Celsius, de modo que o mau posicionamento do queimador pode determinar a incidência direta da chama sobre alguma superfície, ou seja, ao invés de ela estar voltada, certo, para onde deveria, ela pode estar voltada para uma chapa que não resistiria a 1000 graus Celsius, o que comprometeria diretamente a sua integridade estrutural, propiciando superaquecimento e a fluência do material. Bom, óbvio,
A consequência disso pode ser a deformação lenta e gradual da caldeira ou a explosão iminente da mesma. Certo? Olha que consequência. O que depende da ocorrência de outros fatores? Bom, o posicionamento dos queimadores é muito mais complicado quando esses são dos tipos tangenciais, os quais podem produzir um turbilhonamento intenso dos gases no centro da câmara de combustão. Ou seja, se esses que são tangenciais estiverem mal posicionados, eles vão causar uma confluência, uma confusão de liberação de calor, que esses gases eles vão ser queimados de forma diferente, de forma irregular, fazendo com que exponha mais uma vez a sua caldeira a um grave. Temos agora, senhores, as incrustações. E esse é um problema, como está escrito aqui, clássico, relacionado à segurança das caldeiras. Bom, as incrustações são deposições de sólidos sobre a superfície de aquecimento no lado da água, devido à presença nessa de impurezas, como por exemplo sulfatos de cálcio, silicatos complexos, sólidos em suspensão. Bom, aparecem ainda devido à presença de precipitados que resultam de tratamentos inadequados da água de caldeira e de óxidos de ferro não protetores. Ou seja, perceberam como os dispositivos de segurança e de controle são imprescindíveis, senhores? Se não houver a purga, se não houver o soprador, com certeza, senhores, tanto aqueles condensados juntamente com aquelas fuligens, eles vão começar a se incrustar, né, na sua parede interna das tubulações, porque afinal de contas todos eles têm seus componentes de impureza, e essas impurezas elas ficam retidas na parede. Com o passar do tempo, elas vão criando crostas, elas vão criando camadas, né, por estarem incrustadas ali, certo? Que acarreta no entupimento e, evidentemente, no mau funcionamento dessa caldeira. Aqui temos um exemplo, ó. Percebam só, temos dois tubos. O primeiro com incrustações internas, percebam a quantidade de impureza que nós temos aqui, ó. Tudo isso são impurezas que incrustaram, né, na parede interna da tubulação. E o segundo sem nenhuma incrustação. Percebam, senhores, que ele está completamente liso, ele é completamente limpo na sua estrutura interna, na sua totalidade interna. A incrustação se comportando como isolante térmico, a condutividade térmica é cerca de 45 vezes menor que a do aço. Não permite que a água mantenha refrigerada a superfície de aquecimento, ou seja, superaquece as superfícies de aquecimento. Elas, em vez de manterem a temperatura prevista, elas superaquecem justamente por conta do não contato da água com essas paredes, né? Porque, afinal de contas, a água fica em contato somente com o material que fica incrustado e não com a chapa propriamente dita, né? A chapa do tubo, a parede do tubo. Isso reduz a transferência de calor do aço para a água, fazendo com que o aço absorva mais calor sensível e aumentando sua temperatura de forma proporcional à quantidade de calor recebida. Nos casos de incrustações generalizadas, há um agravamento da situação. Para manter-se a água na temperatura de ebulição, pois é necessário o aumento do fornecimento de calor. Porque, evidentemente, senhores, se o contato, o resfriamento do tubo devido à passagem da água fica comprometido por conta da incrustação, por causa do não contato da água com a parede do tubo, com a parede interna do tubo, evidentemente que a ação contrária tem a mesma aplicação. Você não vai ter facilidade de aquecer aquela água porque ela não terá contato direto com a parede quente, né, da tubulação para fazer a troca de calor. O que vai fazer o quê? Com que automaticamente a sua caldeira tenha que gerar mais energia térmica, o que não é bom, por conta dos outros elementos estruturais que rodeiam os aquecedores, a fornalha em si. Com esse aumento de temperatura, podem ocorrer as seguintes consequências indesejáveis com relação à segurança do equipamento. Primeiro ali, aço previsto para trabalhar com temperaturas da ordem de 300 graus, fica exposto a temperaturas de 500 graus, ou seja, quase o dobro, fora dos limites de resistência, portanto o risco de explosão acentua-se, porque a tendência de sofrer fluência é muito grande, certo? É quase o dobro da temperatura, então é complicado. Segundo, a camada incrustante pode romper e soltar-se, fazendo com que a água, ao entrar em contato direto com as paredes de tubo em alta temperatura, o que pode provocar o quê? Uma expansão repentina da água e, de consequência, a explosão. Ou seja, aquela água ali que, embora não tenha vaporizado, já esteja numa temperatura elevada por conta do calor interno, no momento em que ela encosta
em que ela encosta, né, ela entra em contato com a parede do feixe tubular interno, uma vez que houve o desprendimento das incrustações, ela vai superaquecer de uma forma tão rápida, tão descontrolada, que nem a válvula de segurança vai ser suficiente para liberar essa água, né, esse vapor d'água retido, vai gerar uma pressão interna muito grande e, em consequência disso, uma explosão catastrófica. Certo? O terceiro é a formação de zonas propícias à corrosão, em virtude da porosidade da camada incrustante e a possibilidade da migração de agentes corrosivos para sua interface com o aço. Ou seja, naquele ponto de incrustação ali, como se tratava de impurezas, existem numerosos tipos de pontos de corrosão ali, que faz com que o quê? Aquela região onde tem incrustação, por baixo dela, com certeza terá um ponto de corrosão ali e deverá ser devidamente tratado posteriormente. Temos aqui também, operação em marcha forçada. Isso ocorre quando a caldeira possui potência insuficiente para atender às necessidades de vapor do usuário, que, na expectativa de ver sua demanda atendida, intensifica o fornecimento de energia fornalha. Certo? Nessas circunstâncias, dadas as limitações da caldeira, em vez de alcançar a produção desejada, o que é conseguido é o superaquecimento das várias partes da caldeira, determinando a deformação das mesmas ou até a ruptura. Ou seja, você tem a necessidade de forçar a sua caldeira mais do que ela é capaz de suportar por conta dessa limitação devido às incrustações, a esses entupimentos. O que vai acontecer? Você não vai conseguir o seu objetivo necessário, que, consequência dessa atitude, vai ser simplesmente você comprometer as partes que não foram projetadas para trabalhar com esse excesso de valores, né? Com esse excesso de temperatura e de pressão gerada. Certo? É a única coisa que vocês vão conseguir. Então, atenção a esse tipo de coisa. Perceberam como o tratamento, senhores, das incrustações é de vital importância? Porque ele acarreta em dezenas de outros problemas. Então, continuamos aqui. Falta de água nas regiões de transmissão de calor. O contato da água com o aço é fundamental para mantê-lo refrigerado, naturalmente. Né? Por essa razão, por esse mecanismo, é feita a troca de calor. À medida que o aço se refrigera, a água se aquece, ocorrendo assim a vaporização. O contato da água com o aço é fundamental para mantê-lo refrigerado. Por isso, é essencial que o calor recebido pelas superfícies de aquecimento seja transferido para a água, sem provocar aumento excessivo da temperatura do aço, pois no lado da água, o processo de vaporização acontece a pressão constante. No caso de haver falta de água em alguma parte da caldeira, o processo a temperatura constante cessará nesse local, a partir do que ele se dará início a uma transferência de calor sensível com o aumento da temperatura. Afinal de contas, não haverá água para resfriar aquele metal. Isso provocará o superaquecimento do metal, como eu acabei de lhes dizer, e de consequência a perda da sua resistência. Ou seja, toda vez, senhores, que expusermos um metal a uma temperatura acima da temperatura de resistência dele, estamos causando uma fragilização no mesmo. Isso provocará o superaquecimento do metal e, de consequência, a perda de resistência. A maior parte das explosões em caldeiras é devido à falta de água nas regiões de transferência de calor. Os principais motivos para a falta de água são a circulação deficiente de água e a falha operacional. Por isso que é importante aquele equipamento, né, que a gente citou logo acima, a gente supracitou, que falava sobre a injeção automática de água, sempre nem em excesso, para que você tenha um mau tratamento dessa água, né, uma má troca de calor, e nem com deficiência, para que você não exponha a sua estrutura metálica a altas temperaturas que comprometam a sua resistência em consequência. Bom, senhores, e com essa explicação, com esses esclarecimentos, encerramos aqui a nossa terceira aula. Certo? Espero que vocês tenham entendido a necessidade de verificação de todos os componentes de segurança, né, bem como as possibilidades que uma caldeira tem de causar uma explosão, certo? E viram também o que acontece, né, quando há uma explosão de uma caldeira dessa, né? Não sobra pedra sobre pedra. Bom, mas eu sei que os senhores vão se formar inspetores de competência e sei que nenhum dos senhores vivenciará uma situação dessa. Bom, no mais eu deixo aqui o meu tchau. Fiquem todos com Deus e até a próxima.